Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Antes da gente começar, eu peço que você abra sua Bíblia em Atos 17. E antes de mais nada, todos os seres humanos sobrevivemos a mais um fim do mundo, não é? Não sei se vocês todos estão sabendo, mas o mundo era para ter acabado ontem, né? E engraçado que eu estava conversando hoje com o Rocha, o pai do Everton, e eu lembro que eu particularmente cresci achando que só ia viver até os 19 anos, porque o mundo ia acabar no ano 2000, né? É uma profecia de Nostradamus, se não me engano, e ela dizia que o mundo não passava dos 2000. Quando chegasse no ano 2000, tudo iria acabar. E de lá para cá foram várias predições que não acabaram em nada, né? A última tinha sido 2015, se não me engano, ou foi ano passado mesmo, não sei. A lua de sangue, né? E a última agora foi esse ano de 2017, que foi justamente o dia 23 de setembro de 2017, que foi ontem, mais conhecido como ontem, né? E que o mundo não acabou. Estava previsto, mas não acabou. Todas as vezes que isso ocorre, todas as vezes que eu ouço falar que o mundo vai acabar, uma coisa me vem à mente. E o que me vem à mente é o quanto ou quantas pessoas deixariam de ouvir o Evangelho se o mundo de fato tivesse acabado ontem. Se quantas pessoas nessa terra, nesse mundo, não teriam deixado de ouvir a boa mensagem de Jesus e por consequência, talvez hoje estivessem passando a sua eternidade no inferno, quantas pessoas teriam esse destino eterno se o mundo tivesse acabado verdadeiramente ontem? Consequentemente, quantos de nós seríamos culpados por não termos pregado esse evangelho? Quantas pessoas teriam o seu destino eterno selado porque eu deixei de anunciar a boa nova de Jesus? Isso me vem à mente. E eu espero que isso venha à mente de todos nós. Todas as vezes que nós ouvirmos sobre fim do mundo, a gente pensa: meu Deus, eu ainda queria ter pregado para aquele fulano. Eu poderia ter falado mais para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Se isso não passa pela sua mente ou não passou, eu gostaria que passasse. Porém, eu fico pensando também, quando nós falamos sobre evangelismo, quando nós falamos sobre anunciar a mensagem do Evangelho, eu fico pensando sobre que Evangelho? Que mensagem do Evangelho? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. E o tema do nosso sermão de hoje à noite é: não adulterem o Evangelho. Não adulterem a mensagem do Evangelho. Amém? Amém? Então eu convido aos irmãos que abriram aí, e a todos vocês que nos visitam, como foi dito, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Agora é o momento de ouvir a palavra do Senhor. E eu peço que vocês acompanhem a leitura a partir do versículo 26 de Atos capítulo 17. Nós iremos ler um texto tanto quanto longo de Atos capítulo 17. Então vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos
Por essa razão discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? O que este tagarela quer dizer? E outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e ao observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de vocês, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez pela tua bondade, pela tua misericórdia, e eis aqui tua palavra, Senhor. Nós fizemos a leitura do texto sagrado e clamamos pela tua bondade, pela tua graça, que ela seja derramada sobre a nossa mente nesse momento, para que possamos compreender a tua palavra. Retira de nós toda a altivez e toda a arrogância, que tudo aquilo que seja opiniões propriamente nossas, propriamente humanas, que possamos depositá-la ao teu altar e nos submeter humildemente à tua palavra. Que em nome de Jesus o teu Espírito trabalhe em nosso coração, em nossa mente, para que a tua palavra encontre solo fértil em nosso coração, e que nos submetamos a ela, para que verdadeiramente possamos nos submeter a ti, Senhor, o único Deus, Criador,
dos céus e da terra. Faz assim, para a glória do teu nome, é que nós pedimos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Como eu falei, irmãos, logo no começo aqui, eu disse que a gente precisa realmente pregar a mensagem do Evangelho. Isso é um fato, isso é algo que pesa sobre nós. O apóstolo Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porém, uma coisa que precisa estar em nossa mente e em nosso coração é: que mensagem é essa? O que Evangelho é esse que nós temos que pregar? Nós vivemos dias difíceis quanto à pregação do Evangelho. Nós vivemos dias onde o Evangelho ele tem sido adulterado. Nós vivemos dias onde a pregação do Evangelho, ela deixou de ser a pregação do Evangelho pura e simples. E ao dizer isso aqui, irmãos, eu não quero que vocês entendam que eu estou atacando grupos evangélicos, eu não quero que isso passe pela nossa mente. O que eu gostaria que estivesse em nossa mente aqui nesse momento é a mensagem do Evangelho. É que quando nós formos pregar essa mensagem do Evangelho, ela seja pregada na sua simplicidade e pureza, e não adulterada. Esses dias difíceis, os quais nós temos vivido, verdadeiramente a mensagem do Evangelho tem sido adulterada, ou pelo menos diluída, simples demais. E muitos grupos, eles têm feito isso para que a mensagem do Evangelho, ela seja mais agradável aos ouvidos. Alguns dizem: nós não podemos pregar sobre determinadas coisas para que o povo não seja afugentado. Porque se nós pregarmos sobre pecado, se nós pregarmos sobre o inferno, se nós pregarmos sobre as doutrinas da graça, que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz em meu lugar, porque eu sou pecador, se as pessoas ouvirem isso, elas nunca mais voltarão aqui. Então nós temos que amenizar essa mensagem. Nós não podemos falar a mensagem totalmente, porque senão as pessoas não voltarão. Eu li em um artigo que alguns grupos eles têm feito pesquisas nas suas comunidades, onde as suas igrejas estão estabelecidas, para saber o que o povo gosta. E dentro dessa pesquisa, baseado naquilo que esse povo gosta, ele tem elaborado as suas pregações para saber o que o povo gosta de ouvir. Porque eles não querem correr o risco de falar algo que desagrade o seu público. E ao desagradando o seu público, esse público nunca mais volte. Só que isso nada mais é, meus irmãos, do que estratégia de marketing. A estratégia de marketing, ela faz pesquisa na sociedade para saber quais são as tendências da moda. Quais são as tendências da sociedade, o que a sociedade gosta, o que está em alta. Para não correr o risco dela lançar um produto no mercado e esse produto não ter aceitação. E muitos têm baseado a pregação do Evangelho nessas estratégias de marketing e têm tentado falar aquilo que o povo quer ouvir. E elas ainda têm usado o seguinte argumento: mas Paulo é o mentor dessa estratégia. Porque afinal de contas ele disse: me fiz de tudo para com todos. E aí eles querem dizer que o apóstolo Paulo, ele adaptou a sua mensagem, a sua pregação aos seus ouvintes. E que cada público do apóstolo Paulo, ele pregava uma mensagem diferente. Para que essa mensagem pudesse ter uma aceitação. Mas será que isso é verdade? Será que Paulo fez isso mesmo?
Essa semana eu li uma frase que dizia o seguinte, falando sobre adulterar o evangelho, a frase dizia o seguinte, preste atenção que é interessante. O veneno de rato, ele constitui 90% de milho e 10% de veneno. Você comeria esse veneno de rato porque ele tem 90% de milho? Sim ou não? Por quê? Porque o que poderia te alimentar vai te... O evangelho não pode ter 10% de evangelho e o resto de sei lá o quê. Porque essa mensagem que só tem 10% de evangelho, ela não alimenta, ela é veneno, ela mata. Então, baseado nisso, eu gostaria de olhar para esse texto que nós lemos e verificar se Paulo, ele moldava a sua mensagem baseado no seu público, ou se ele mantinha o equilíbrio do evangelho, independente do público que estava ouvindo ele. Então eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto de Atos capítulo 17 e verificarmos se Paulo adulterava a sua mensagem de acordo com seu público. Amém? Então vamos lá. E aí, como é de costume, um microfone aí para alguém? Eu vou pedir para alguém ler os versículos 16 e 17. Pegou o microfone e leu. Amém. Amém. Enquanto Paulo esperava por eles, em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos, tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Amém. Então, só para nos contextualizar aqui da situação, Paulo havia passado por Tessalônica e por Bereia, e de ambas as cidades ele foi expulso. De Bereia os irmãos saíram com ele fugido, porque senão ele ia morrer. E aí Paulo deixa lá em Bereia Timóteo e Silas, que em algumas traduções vai aparecer aí como Silvano. E aí quando ele chega aqui em Atenas, ele está sozinho, não tem ninguém com ele, dos seus companheiros. Ele está só. É por isso que o versículo 16 diz o seguinte, porque Paulo, apesar de ter deixado eles lá, no versículo anterior, no 15, lá no final, ele vai dizer assim, ó: partiu com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar com ele o mais rápido possível. Então o versículo 16, ele diz, Paulo esperava por eles. Esse eles aqui é Timóteo e Silas. Paulo estava esperando por eles em Atenas. E quando ele chega em Atenas, que ele entra na cidade, ele começa a observar que a cidade é muito idólatra. Idólatra. Em cada órgão público, o que para nós seria uma repartição pública, havia a estátua de um deus. Assim era a cidade de Atenas. Então eles entravam lá, por exemplo, na Câmara de Vereadores, e lá tinha uma estátua de um deus. Entrava num hospital público, tinha uma estátua de um deus. Então, em todos os lugares que Paulo chegava, ele conseguiu observar que os atenienses, eles eram idólatras. E por causa dessa idolatria, o versículo 17 diz que ele começa a debater tanto com os judeus, como com os gregos, a respeito dessa idolatria. Aí, versículo 18.
Porque até então Paulo estava tratando com um grupo. Ele estava tratando com um grupo de pessoas que acreditavam em Deus, sejam eles gregos, sejam eles judeus. Olhem aí o versículo 17, olha só. Por essa razão, discutia na sinagoga com judeus e gregos. Gregos o quê? Tementes a Deus. Então ele estava tratando com um tipo de grupo. Apesar de serem gregos e gentios, judeus e gentios, né? Judeus e gregos, mas esse grupo era um grupo de pessoas que acreditavam em Deus, e Paulo estava com uma mensagem contra a idolatria, para esse grupo que acreditava em Deus. Mas a partir do versículo 18, aliás, o grupo muda, é um novo grupo. Quer ver? Dê uma olhada comigo aí, versículo 18. Alguns o quê? Filósofos. Que filósofos? Epicureus e estoicos. Olha o grupo aqui. Os epicureus, esse grupo epicureus, eram filósofos que não acreditavam que existia um Deus criador. Eles acreditavam que as coisas tinham acontecido ao acaso, e que o final da vida humana terminava quando ele morria. Então, quando o ser humano morria, acabou. E por essa razão, os epicureus acreditavam que o mais sublime da vida, ou o ápice da vida, eram os prazeres. Porque afinal de contas, quando a gente morrer, já era. É bem verdade que os epicureus, eles acreditavam que o prazer, propriamente dito, era uma vida correta e moralmente correta. Se tinha os epicureus, também tinha os estoicos. E esses estoicos, eles eram deístas, ou melhor, panteístas e humanistas. O que seria panteístas? Seriam aqueles que acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. Quem aqui assistiu o filme... Meu Deus, esqueci o nome do filme. Avatar. Todo mundo assistiu Avatar? O cerne da mensagem do filme Avatar é o panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Está tudo ligado. Então, quando você morre, a sua energia vital volta para o todo, que eles chamavam lá de Aya, se eu não me engano. Ieua. Está por dentro, mano. E por eles serem, olha só, os estoicos, por eles serem panteístas e humanistas, eles acreditavam que todo ser humano tinha que ser tratado como Deus. Esses eram os estoicos. Então Paulo, preste atenção, ele mudou o grupo. Antes ele estava pregando, apesar de serem judeus e gregos, mas eram judeus e gregos que acreditavam, que eram tementes a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora ele muda o grupo. Ele está pregando para filósofos, uns que não acreditam em Deus nenhum, e outros que acreditam que tudo é Deus, e que Deus é tudo. Agora é que vem a questão. Paulo mudou o seu público. Será que ele vai mudar a sua mensagem? É isso que a gente vai ver agora. E aí, irmãos? Versículos 19 a 21. Eu vou tentar ser mais rápido aqui nesses versículos, porque a mensagem mesmo de Paulo, ela começa no versículo 22, ou melhor, no 23. Mas vamos lá, versículo 19 a 21. Então tomaram-no e levaram ao Areópago. Uma coisa aqui, Areópago, esse lugar aqui, era o lugar onde eram feitas duas coisas. Uma delas era onde eram feitos os julgamentos, e era onde também eram feitos debates filosóficos.
Então, provavelmente, eles levaram Paulo para lá, não apenas para debater aquilo que Paulo estava ensinando, mas também para que aquilo que ele estava ensinando pudesse ser julgado por aqueles homens inteligentes que estavam no Areópago. A cidade de Atenas, ela vivia o ápice, naquela época, o ápice da intelectualidade. Então, os maiores homens, filósofos, inteligentes, intelectuais, estavam em Atenas. Então, Paulo é levado diante desses homens para discutir com eles acerca daquilo que Paulo estava ensinando. Então, olha aí, versículo 19. Então, levaram-no ao Areópago e disseram... Antes disso, deixa eu só explicar uma coisa aqui no versículo 18 que eu esqueci. Me perdoem. Olha só. Versículo 18. A metade do versículo 18, ou a segunda parte do versículo 18. Uns perguntaram o que este falador quer dizer. Em algumas traduções, o que esse tagarela está dizendo. E outros diziam, parece ser propagador de deuses estranhos. Vocês estão vendo aí? Só que o versículo termina dizendo que Paulo estava pregando o quê? Jesus. Então, se Paulo estava pregando Jesus, por que que eles acharam que Paulo estava pregando deuses estranhos no plural? Paulo estava pregando Jesus. E ele disse, olha, parece que ele está pregando deuses no plural, estranhos. Se você é um leitor atento, você percebeu isso. Paulo prega Jesus e ele está dizendo deuses. Isso é algo muito interessante. A palavra, olha só, ele diz que Paulo estava pregando Jesus e a ressurreição. A palavra ressurreição no grego, ela é anastasis. Anastasis. Então é possível que eles acharam que anastasis, ou como eles entenderam, Anastácia, eles acharam que fosse uma deusa. Então Paulo estava pregando Jesus e Anastácia. Então eles disseram, ele está pregando deuses estranhos, porque a gente nunca ouviu falar que tinha um deus desse aí. Essa deusa aí, Anastácia, nunca ouvi. Então é deuses estranhos que esse cara está pregando. Aí eles pegaram ele, versículo 19 agora. Levaram para o Areópago e disseram, podemos saber que ensino novo é esse que você está falando? Pois estás por nos anunciar coisas estranhas. Portanto, queremos saber sobre o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro assunto, outro interesse, a não ser contar e ouvir essa novidade. E aí chega Paulo, no versículo 22, e agora ele vai tratar verdadeiramente da mensagem. E ele começa dizendo, irmãos atenienses, ou melhor, homens atenienses, eu vejo que vocês em tudo são excepcionalmente religiosos. Isso aqui que Paulo fala é fantástico. É fantástico porque Paulo, ele foi educadamente confrontador. Ele confrontou eles, mas de uma maneira educada. Ele disse, olha, eu percebi que vocês são religiosos. Porque em cada lugar que eu passei, eu pude perceber o quão vocês são religiosos. Eu pude perceber o quão vocês são pessoas que têm uma religiosidade ativa. Porém, o versículo 23... Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês são religiosos. Eu pude perceber isso. Mas apesar da vossa
religiosidade. Apesar de vocês serem pessoas altamente religiosas, vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem a Deus. Mesmo observando que vocês têm um altar em cada lugar dessa cidade, mesmo observando que em cada departamento aqui, público, vocês têm um Deus, uma estátua de um Deus aqui, ainda assim, vocês não conhecem a Deus. E é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu quero falar. Porque esse Deus aí que vocês não conhecem, eu conheço. E eu quero falar sobre ele. Eu não sei se vocês, assim como eu, já se perguntaram, por que os atenienses tinham um altar lá ao Deus desconhecido? Já se perguntaram isso? Tinha um altar de muitos deuses lá, então por que raios mais um com o nome ao Deus desconhecido? Conta-se uma história de pelo menos 600 anos antes dessa época de Paulo, que a cidade de Atenas ela foi acometida por uma doença muito séria, e centenas de pessoas ficaram doentes e outras morreram por causa dessa doença. E um poeta cretense chamado Epimênides, ele teve um plano. Escute isso, preste atenção aqui. Ele teve um plano. Ele subiu ao Areópago, que era uma montanha, e ele soltou um monte de ovelhas na cidade. Por que ele fez isso? Porque ele achava que aquela doença era algum dos deuses que estavam irados com a cidade. Então ele soltou essas ovelhas e a ideia era a seguinte: aonde essas ovelhas se deitarem, o altar mais próximo, do Deus mais próximo que tiver lá, nós iremos sacrificar a esse Deus. Porque talvez seja esse Deus que está irado com a cidade. Só que a maioria das ovelhas se deitaram no lugar que não ficava perto de altar nenhum. De nenhum altar, de nenhum Deus. Então ele pegou essas ovelhas e sacrificou ao Deus desconhecido. E aí, Paulo usa, a partir daí, ele começa a sua mensagem. Ele diz: esse Deus que apesar da vossa religiosidade, vocês não conhecem, eu conheço. E eu quero apresentar ele para vocês. Amém? Versículo 24. E aí Paulo começa a sua pregação do Evangelho. E como toda pregação do Evangelho deve começar, ele começa com Deus. Ele começa com Deus. E vamos ver o que é que ele diz aí. Alguém pode ler, por favor? Versículos do 24 ao 26. É uma estratégia para eu tomar água. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele é mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos, os territórios da sua habitação. O 27 também, por favor. Para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo, e ele de fato não está longe de cada um de nós. Amém.
Ele começa a pregação do Evangelho. Olha, vocês não conhecem a Deus. Esse Deus aí, que apesar da religiosidade de vocês, vocês não conhecem, esse Deus eu conheço e eu vou apresentar eles para vocês. E ele começa dizendo, esse Deus, versículo 24, ele fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus é o Deus Criador. E olha o confronto aqui. Os epicureus não acreditavam que existia um Deus que criou todas as coisas. Eles acreditavam que o mundo era feito do acaso. E ele está dizendo, esse Deus que eu conheço é o Deus Criador. É o que criou todas as coisas, que vocês, apesar da religiosidade de vocês, vocês não conhecem. Apesar de toda a adoração que vocês fazem aí, a esses deuses aí, vocês não conhecem o Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. Mas esse Deus, ele não é apenas o Deus Criador. Ele também é o Deus sustentador. Olha o versículo 25. Pois ele mesmo, quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Esse Deus não é apenas o Deus que criou, mas ele é o Deus que sustenta. Uma vez eu ouvi um pregador, não lembro quem foi, mas ele disse que nós não existimos. Ele disse que nós coexistimos. Porque nenhum de nós pode se auto-existir. Nenhum de nós pode promover a própria existência. Nós dependemos da existência de um outro ser que nos sustenta. E a partir do momento que ele deixar de nos sustentar, o que acontece com a gente? A gente morre. No momento que Deus disser, para de respirar, você não vai poder promover a sua própria respiração. Você morrerá. Então esse Deus não é apenas o Deus que criou todas as coisas, mas é o Deus que nos sustenta. É o que nos faz viver, é por Ele que nós vivemos, é nele que nós existimos, é por isso que a gente não existe, a gente coexiste, porque nós só existimos, porque dependemos dEle. Não vivemos, não existimos fora dEle. Alguém entendeu o que eu falei? Então esse Deus que criou, mas é o Deus também que sustenta todas as coisas. E não para por aí. Esse Deus é o Deus Criador, é o Deus que sustenta todas as coisas, mas também é o Deus soberano. Olha o versículo 26. Ele diz, determinando-lhes o tempo previamente estabelecido e os seus territórios da sua habitação. Ele é o Deus soberano, é Ele que determina essas coisas. Ele não é apenas o Deus que cria, Ele não é apenas o Deus que sustenta, Ele é o Deus que é soberano. Sobre Ele não há outro. Não há outro Deus além de ti. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o único Deus. É soberano. E por último, ele falando a respeito de Deus, porque tem que começar com Deus, versículo 27, ele diz que Ele é onipresente. Ele fala, Ele de fato não está longe de cada um de vocês. Deus está aqui. Ele é onipresente.
Ele não está longe de cada um de vocês. Ainda que tateando, ainda que tentando pegar, a gente não consiga, mas Ele está perto. Perto está o Senhor. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Paulo começa a sua pregação daí. Olha, esse Deus, o qual vocês não conhecem, eu conheço. E por favor, me permita apresentá-los a esse Deus. Esse Deus é o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus é o Deus que sustenta todas as coisas. Esse Deus é o Deus soberano. E esse Deus é o Deus onipresente. Esse é o Deus que Paulo apresenta. E aí ele faz uma coisa interessante. Porque eles estavam ouvindo Paulo atentamente, mas eles eram o quê? Filósofos, intelectuais, altamente apaixonados pela sua cultura, altamente apaixonados por aquilo que os gregos haviam desenvolvido, toda a sua intelectualidade, toda a arte, todo o poema. E aí Paulo fala, nos versículos 28 e 29, o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum dos vossos poetas, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Paulo disse o seguinte: olha, os próprios poetas de vocês disseram o seguinte, versículo 28, nele vivemos, nos movemos e existimos, pois dele também somos geração. O próprio poeta de vocês falou isso. O próprio poeta de vocês, que também não conhecia a Deus, esse mesmo poeta de vocês falou que nele nós existimos, que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que Ele é soberano, que Ele é onipresente. O próprio poeta de vocês falou isso. E que poeta foi esse? O mesmo poeta lá que soltou os bodes, que soltou as ovelhas. Como é o nome dele? Epimênides. Foi ele que disse isso. E por mais que ele, olha só, preste atenção, Epimênides usa essa frase relacionada a Zeus. Nele existimos. Preste atenção nisso. Mas Zeus não se encaixa nessa descrição aqui de criador, de sustentador, de soberano, de onipresente. Zeus não se encaixa nisso. Por quê? Porque Zeus não é o criador de todas as coisas. Ele mesmo já vem de outro. Ele veio do seu pai Cronos. Então Zeus não pode ser aquele que criou todas as coisas. Então esse poeta estava falando de alguém que ele não conhecia. E esse alguém, Paulo, falando, é esse Deus que eu apresento para vocês. Os próprios poetas de vocês falaram de um Deus que eles nem conheciam, mas eles tinham consciência de que tudo foi criado por um ser todo-poderoso. Essa era a consciência dos poetas. E aí ele continua. Ele diz o seguinte, no versículo 29, ele diz: sendo nós gerados por Deus, não devemos,
Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra preciosa esculpida pela imaginação humana. Então, se Deus é esse Deus todo-poderoso, Ele não pode ser esses deuses que vocês estão adorando aí, de pedra, de ouro, de prata. Não pode. Se foi Ele que criou todas as coisas, se esse Deus é soberano, se esse Deus é acima de tudo, esse Deus não pode ser confundido com essas esculturas, mesmo que seja feito de ouro, de prata ou de pedra. Versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância de vocês. Que tempos da ignorância é essa? Versículo 23, quando eles ergueram o altar ao Deus desconhecido. Antes eles não conheciam esse Deus, mas agora Paulo está apresentando esse Deus para eles. Deus não levava em conta o tempo da ignorância, mas agora eles iriam deixar de ser ignorantes quanto ao conhecimento desse Deus, e agora, conhecedores de quem era esse Deus, Deus iria cobrá-los. Porque agora, esse Deus não é mais um Deus desconhecido para vocês. Esse Deus é o Criador. Esse Deus é o sustentador. Esse Deus é o soberano. Esse Deus é onipresente. E esse Deus, versículo 30 e 31, ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Então esse Deus que criou, esse Deus que sustenta, esse Deus que é soberano, esse Deus que está em todo lugar, esse Deus também é juiz. E Ele vai julgar um dia todos com justiça. E se Deus é justo, e de fato Ele é, o que um pecador merece? O quê? Mais alto, para todo mundo ouvir: a morte, o inferno. Se Deus é justo, e Ele é, todo pecador merece o inferno. Você pode dizer amém para isso? Você sabe que ao dizer amém, você está se condenando, né? Aí Paulo, que já introduziu aqui o Evangelho, ele de fato continua a pregação do Evangelho e diz que Deus, versículo 31, determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Que homem é esse? Que homem é esse? Jesus. E Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Que mensagem foi essa que Paulo pregou? Que mensagem? O Evangelho. Pergunta: Paulo diluiu o Evangelho para esse público? Ele adulterou o Evangelho aqui, a mensagem do Evangelho, para que aquele povo intelectualmente elevado, ele pudessem não ser, enxotados por aquela pregação, levados para outro lugar, porque é uma pregação muito dura. Paulo diluiu o Evangelho? A resposta é não. Ele não adulterou a mensagem, ele mostrou Deus, ele mostrou que esse Deus é um Deus justo, que vai aplicar a justiça, mas esse Deus que vai aplicar a justiça, ele introduziu Jesus, a justiça de Deus, e que toda a ira de Deus pelo pecador, ela foi derramada em Jesus.
E é nele que nós somos perdoados. É nele. Nós não somos perdoados porque somos bons, porque ninguém é. Nós não somos perdoados porque fazemos coisas boas, porque ninguém faz. Nós não somos perdoados porque Deus viu que lá na frente nós iríamos ser bonzinhos. Não! Nós somos perdoados mediante o sacrifício redentor de Jesus. E sem esse sacrifício não há perdão para nós. E a justiça de Deus cairá sobre nós se Jesus não tomou sobre si os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que eu e você somos pecadores e estávamos destinados à ira de Deus, mas Deus nos amou de uma maneira inigualável, que ao invés de nos matar, matou o seu Filho, no seu lugar, no meu lugar, para que houvesse perdão, para que houvesse possibilidade de novamente estarmos unidos com Deus. Que não esqueça, é Ele que é o Criador, é Ele que é o sustentador, é Ele que é o soberano, é Ele que é onipresente. Não há como fugir desse Deus. Aleluia. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho pura e simples. Que sem Jesus estaremos mortos no lago de fogo para a eternidade. Mas como Paulo disse, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos deu vida, estando mortos nos nossos delitos e pecados, que nos regenerou, lembra? Para uma viva esperança. E Paulo termina, ou melhor, aqui ele já terminou o seu discurso, porque quando ele iria começar a introduzir Jesus no discurso, ele foi interrompido. E acompanha aí versículo 32. Mas quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram, sobre isso te ouviremos em uma outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a eles e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Sabe, irmãos, às vezes a mensagem do Evangelho, ela converte alguns poucos. Porque às vezes a mensagem do Evangelho, ela não é agradável. Porque a mensagem do Evangelho, ela não faz cócega dos nossos ouvidos. Porque a mensagem do Evangelho não diz para nós o que nós gostaríamos de ouvir. A mensagem do Evangelho diz, você é pecador. Quem é que gosta de ouvir isso? A mensagem do Evangelho diz, você está destinado ao inferno. Quem é que gosta de ouvir isso? E é por isso que são alguns poucos que ouvem essa mensagem. E verdadeiramente, como diz o versículo 34, creem nele, ou creem nela, ou creem nessa mensagem, porque é uma mensagem dura, porque é uma mensagem que não está aqui para massagear o nosso ego, é uma mensagem que está aqui para confrontar o nosso pecado, e dizer para nós, se arrependam dos seus ídolos, se arrependam porque vocês acham que por serem religiosos, vocês conhecem a Deus. Se arrependam porque vocês não passam de religiosos, cumprindo um ritual. Se arrependam porque vocês acham que simplesmente pelo fato de estarem aqui,
toda reunião da igreja, vocês estão salvos. Se arrependam, porque vocês precisam conhecer a Deus. O que nós podemos aprender com Paulo durante esse sermão? Em primeiro lugar, que Paulo confrontou aqueles homens. Ele confrontou aqueles homens. Vocês são religiosos, mas vocês não conhecem a Deus. Em segundo lugar, Paulo não adulterou a mensagem. Ele falou sobre Deus, quem Deus é. Deus, ele é o quê? Criador, sustentador, onipresente e soberano. E juiz. Ele não adulterou a mensagem do Evangelho, independente do grupo. Ele chamou aqueles homens ao arrependimento. Lembra quando Pedro estava pregando em Atos capítulo 2? O que faremos, irmãos? O povo perguntou e ele disse: arrependei-vos. Ele chamou aquele povo para arrependimento. E em quarto, foram poucos que foram atraídos por essa mensagem. Mas mesmo sendo poucos, aqueles que são atraídos pela mensagem do Evangelho, é essa mensagem do Evangelho que nós devemos continuar pregando. Ainda que sejam poucos que vão ouvi-la, ainda que sejam poucos que serão atraídos por essa mensagem, mas que nós possamos aprender com Paulo. Porque assim como ele não adulterou a mensagem do Evangelho, que nenhum de nós adultere a mensagem do Evangelho. E que quando formos proclamar as boas novas para alguém, nós possamos falar de Deus, e nós possamos falar de Jesus, que é a boa nova para toda a humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Tem louvor não? Vamos louvar. E em seguida vamos orar. Se arrependam porque vocês acham que por serem religiosos vocês conhecem a Deus. Se arrependam. Se arrependam porque vocês não passam de religiosos, cumprindo um ritual. Se arrependam porque vocês acham que simplesmente pelo fato de estarem aqui, toda reunião da igreja, vocês estão salvos. Se arrependam porque vocês precisam conhecer a Deus. O que nós podemos aprender com Paulo durante esse sermão? Em primeiro lugar, que Paulo confrontou aqueles homens. Ele confrontou aqueles homens. Vocês são religiosos, mas vocês não conhecem a Deus. Em segundo lugar, Paulo não adulterou a mensagem. Ele falou sobre Deus, quem Deus é. Deus, ele é o quê? Criador, sustentador, onipresente e soberano. E juiz. Ele não adulterou a mensagem do Evangelho, independente do grupo. Ele chamou aqueles homens ao arrependimento. Lembra quando Pedro estava pregando em Atos capítulo 2? O que faremos, irmãos? O povo perguntou e ele disse: arrependei-vos. Ele chamou aquele povo para arrependimento. E em quarto, foram poucos que foram atraídos por essa mensagem. Mas mesmo sendo poucos, aqueles que são atraídos pela mensagem do Evangelho,
É essa mensagem do Evangelho que nós devemos continuar pregando. Ainda que sejam poucos que vão ouvi-la, ainda que sejam poucos que serão atraídos por essa mensagem, mas que nós possamos aprender com Paulo, porque assim como ele não adulterou a mensagem do Evangelho, que nenhum de nós adultere a mensagem do Evangelho. E que quando formos proclamar as boas novas para alguém, nós possamos falar de Deus, e nós possamos falar de Jesus, que é a boa nova para toda a humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe.